O texto diz que ele habitou numa caverna, e com ele as duas filhas. O que nós temos aqui? O que nós temos aqui é o único homem das cavernas de quem sabemos o nome. Ló é um homem das cavernas. Os cientistas falam dos homens das cavernas. E eles existiram. Você pode concordar, realmente eles existiram. Aliás, sabemos até o nome de um. Sabemos o nome de um deles, Ló. Ló era um homem das cavernas. Agora, é interessante notar isso. Por que é importante notar isso aqui? Nós temos aqui de fato alguém, uma família, morando numa caverna. Nós temos de fato aqui um homem das cavernas. E é interessante notar, esse homem das cavernas não é um semi-animal. Não é um animal pela metade. Não é uma figura privada de inteligência. Não, é um homem normal. E esse tipo de informação é interessante para nós. Porque nós pensamos, e nas escolas o conceito de evolucionismo tenta passar isso, nós pensamos que os homens das cavernas eram meio bichos. Nós vemos no cinema, né, os homens das cavernas como bobos, falando uga uga. Uga uga buga buga. Meio loucos. Meio bicho, meio gente. Vendo fogo e assustado. Fogo! Irmãos, de onde vem isso? Como eles conseguem construir o comportamento e a mentalidade dessas pessoas? Isso é pura imaginação, é pura invenção, decorrente da ideia de que os nossos ancestrais eram menos humanos do que nós somos. Isso não é verdade. Os homens das cavernas, como Ló mostrado aqui, eram pessoas extremamente inteligentes, exatamente como nós. Exatamente como nós somos. Não eram os homens da idade da pedra, não eram pessoas sem desenvolvimento intelectual, não eram. Muito pelo contrário. Eram pessoas extremamente inteligentes, hábeis, criativas. Eram pessoas como nós somos, no mesmo nível de desenvolvimento intelectual que nós temos. Então esqueçam essa figura tola, essas invencionices todas, que mostram lá os homens das cavernas lá, assustados quando vê uma chama de fogo. Bobagem isso. Essa é uma propaganda evolucionista. Os homens das cavernas existiram, Ló é um deles. Ló viveu nas cavernas e eram homens inteligentes. Eu tenho até uma foto que eu quero mostrar para os irmãos de uma caverna. Aí está. Essa aí é a caverna de Altamira. É o teto da caverna de Altamira. Isso é um desenho. Esse desenho foi produzido mais ou menos 40 mil anos antes de Cristo, pelos homens das cavernas, os buga-uga. Que não sabiam falar e que assustavam quando viam fogo. Grande tolice. O que você tem aí? Essa caverna foi encontrada há 150 anos. Quando ela foi encontrada, disseram os evolucionistas, tudo isso é uma fraude. Os criacionistas entraram lá e fizeram essas pinturas escondidos, para dizer que os homens da idade da pedra eram pessoas inteligentes. Mas é impossível que essas pinturas tenham sido feitas pelos homens das cavernas, porque eles eram macacos um pouquinho desenvolvidos. Eles seriam incapazes de fazer uma pintura como essa. Tem que haver inteligência para fazer uma pintura como essa. E eles não tinham desenvolvimento intelectual suficiente para fazer uma pintura assim. Então só pode ser fraude. Os criacionistas se reuniram escondidos durante a noite, e eles entraram nessas cavernas, na caverna de Altamira, foi a primeira encontrada, e desenharam essas coisas dizendo que os homens da Idade da Pedra fizeram isso. Mas é uma fraude, uma mentira isso aí.
E escreveram, inclusive, as grandes especialistas, historiadores especialistas na Idade da Pedra, escreveram dizendo que essas pinturas eram fraudulentas, produzidas pelos criacionistas, pelos cristãos. Mais tarde, esses mesmos especialistas perceberam que outras cavernas tinham pinturas semelhantes. E pior, tinham pinturas de animais extintos, que ninguém sabia que existia. Como eles poderiam ter causado a fraude? Não tinha como. Então houve uma retratação, disseram não, realmente essas cavernas foram pintadas pelos homens da Idade da Pedra. Realmente os homens da Idade da Pedra eram pessoas inteligentes. Não eram como nós pensamos. Nós temos que rever alguns conceitos.